bom? Então, peguem a apostila de vocês, página 57, para a gente fazer a correção. Que era a tarefa era a página 57, 58, 59 e 60. Então, peguem assim que pegarem, coloquem o joinha na tela, para eu saber que vocês estão prontos para a gente corrigir. Ok, esperar mais um pouquinho para vocês pegarem. Então, página 57. Muito bem, vamos lá. Então, ajudem a responder, tá? Assim eu vejo se vocês também estão participando. Depois eu vou dar nota também de participação, né? Esse trimestre, principalmente. Então, questão 8, lá na página 57. Por que os répteis são mais adequados funcional e estruturalmente para a vida terrestre do que os anfíbios? E aí? Ô, Léo, você falou que não lembra se respondeu chamada? Você não respondeu, mas eu já tinha marcado que você estava aí, tá? Falem para mim. Então, a Amanda já colocou lá. Amanda, Kailane, porque eles apresentam o ovo amniótico com casca. Sim, isso realmente é a principal coisa. Outra questão aí que a Bruna Vitória colocou, tem a pele lá impermeável, né, resistente, também é um fator. Porque eles já não mais dependem da água para reprodução, a Maria colocou também. E porque a Isabela colocou aqui que eles têm pulmão, tá? Então, é isso mesmo. Então, são várias características. Então, pergunto lá, por que os répteis são mais adequados para a vida terrestre que os anfíbios? Então, eles têm pele seca e impermeável, certo? Isso ajuda a eles não desidratarem, tá? Pele seca e impermeável. Ovo com casca lá, amniótico, né? Que tem o líquido amniótico dentro, evita também a desidratação. Respiração pulmonar e fazem a fecundação fora da água, não dependem da água para reproduzir. Então, são 4 coisinhas aí, quem não colocou, escreva. Coloquem aí na questão de vocês as 4 características. Tá? Então, repetindo mais uma vez, pele seca e impermeável, ovo amniótico com casca, respiração pulmonar e a reprodução acontece fora da água, não depende da água mais para reproduzir. Então, continuando aí, daí a página 58, né, que tem um exercício. Na 58, o exercício lá da PUC, fala o seguinte: os pássaros apresentam determinadas adaptações que facilitam sua capacidade de voar. Essas adaptações incluem, então eu vou ler todas, vocês falam qual que vocês colocaram. A. Presença de sacos aéreos e amônia como excreta nitrogenada. B. Percilotermia e ácido úrico como excreta. C. Presença de ossos pneumáticos e de sacos aéreos. D. Presença de sacos aéreos e da moela. E homotermia e amônia como excreta nitrogenada. Então, o que facilita o voo, o que seria? Então, vocês já colocaram lá no chat. Letra C. Letra C. Presença de ossos pneumáticos, que vai ser o osso oco, né, que vai entrar ar. E esse ar vem aí do saco aéreo, né, que vai juntando. O pulmão respira, enche o saco aéreo, manda esse ar ali para os ossos, e a ave então consegue levantar voo. Então, alternativa C, ok? Continuando lá, página 59. Questão 10. Os mamíferos atuais podem ser agrupados em prototérios, que são os monotremados, que a gente já estudou, metatérios, que são os marsupiais, e os eutérios, que são chamados os placentários, né, que a gente está estudando ainda. Assinale a alternativa que indica apenas mamíferos eutérios, ou seja, placentários, considerando que nesses animais o período de gestação é mais longo que o observado dos metatérios. O desenvolvimento embrionário ocorre no interior do útero materno e, em consequência, os filhotes nascem completamente formados. Qual a alternativa que vocês colocaram? Então, que eu estou vendo aí a maioria, aliás, todos estão falando que é a letra D, tá? É isso mesmo. O rato, o morcego e a baleia, ok? Então, a alternativa D. Questão fácil, né? Da Universidade Federal lá do Pernambuco. Então, continuando aí. Exercício 1, agora de olho no vestibular.
Cladogramas são diagramas que indicam as relações filogenéticas ou genealógicas entre espécies ou grupos de seres vivos. Dentre eles, os grupos dos peixes. Analise o cladograma do peixe para responder as questões. Eu acho que eu já fiz isso com vocês, não fiz? Esse exercício? Bom, se eu não fiz, eu faço de novo, a gente comenta, tá? Então, a gente tem lá... Aliás, já fiz sim, até lembrei. Então, tá mostrando lá as divisões, né? E ele quer saber qual que é a ordem, né, da evolução, que a gente já tinha feito, que é a letra B, ok? Então, marquinha B. A gente já tinha feito o 1, 2 e o 3, não foi isso? Só para conferir? O 1 e o 2, se eu não me engano, ok? Então, só para quem não pegou, então a 2 era a letra A, a gente já tinha feito isso lá atrás. E o 3, acho que eu não tinha feito, então eu vou ler o 3, tá? Vamos ler o 3 juntos. Sobre os vertebrados, assinale o que for correto. 1. Os vertebrados pertencem ao filo dos cordados, que desde a fase embrionária apresentam notocorda, que origina, né, que dará formação à coluna vertebral. Tá certo ou tá errado essa 1? E aí? Certo ou errado? Acho que tá certo. Tá certo, isso mesmo. Então, a 1 tá ok. Vamos lá para 2. Os répteis, as aves e os mamíferos têm o endoesqueleto formado pelos ossos. Nos anfíbios e nos peixes, o endoesqueleto é cartilaginoso? E aí? Tá Falso. errada. Tá errada. Por quê? Tá errada essa segunda parte. Nos anfíbios e nos peixes, o esqueleto é cartilaginoso. O anfíbio não tem esqueleto cartilaginoso e peixes são só alguns que são cartilaginosos. Então, 2 está errado. 4. Com relação à reprodução, anfíbios têm fecundação interna ou externa, enquanto nos répteis, nas aves e nos mamíferos, a fecundação é interna. Certo ou não? Tá? Certo. Quando a gente fala de anfíbio, a gente tem a salamandra, que é interno, e o sapo, o Raptoridae, que é externo. Então, ok. E réptil, ave e mamífero tem fecundação interna. Então, 4 tá certo. Então, 1 e 4 certo por enquanto. Vamos ver a 8. Nos répteis e nos anfíbios, os pulmões estão ativos, mas a pele é a principal superfície de troca gasosa com o meio? E aí? Isso, tô vendo que vocês estão respondendo aí, tá errado, tá? Porque é só no anfíbio que a pele é o principal, que é a respiração cutânea. No réptil, não. Ok? Então, a 8 errada. E a 16, a circulação nos vertebrados envolve o coração, que apresenta 2 cavidades nos anfíbios e 4 câmaras nas aves e nos mamíferos. A 16 está errada também. O anfíbio tem 3 cavidades, tá? Então, 16 está errado. Aí fica, então, a 1 e a 4, somatória e 5, tá? Passando aí, virem a página. Vamos lá para a página 60, que era para fazer também. Eu acho que eu já tinha até feito alguns exercícios com vocês, mas não fiz todos, né? Eu já tinha feito com vocês o 4, que era a alternativa A, e acho que fiz também o 5, que era a alternativa B. Foi isso? Faltou só 6. Então, vamos ver os 6 aí. Com relação aos animais tetrápodes, escreva o que se pede nos itens abaixo. Diga quais são os tetrápodes listando as principais características desse grupo. Quem que são os tetrápodes? A gente viu lá no comecinho do conteúdo dos cordados. Quem que são? Falem para mim. Os mamíferos, répteis, anfíbios Não, peixes não. Peixes não. Então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, escrevam aí. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, o que seria tetrápode? Tem 4 patas, né? Conseguem se locomover aí com 4 patas, tá? Então, escreva isso daí. A cobra cega é uma exceção, tá? Mas ela faz parte do mesmo grupo, né? Por exemplo, a gente fala lá de cobra. A cobra não tem as patas, ela é rastejante, mas é um réptil, ok? Daí são exceções dentro do grupo.
Então, a principal característica, apresentam aí 4 patas. Ok? Então, a gente vai voltar lá para o slide, para a gente ver mais algumas coisas. Depois, se der tempo da gente terminar, a gente volta para o livro para fazer exercício. Então, deixa eu só abrir o slide aqui, só um minuto. O cachorro vai latir um pouquinho, daí a pouco ele para. Tem dia que é um sossego, ele ronca, eu escuto até roncando, tem dia que ele tá mais agitado. Bom, gente, então, ontem não, segunda-feira, nós paramos nesse aqui, tá? Eu vou voltar um pouquinho só para vocês lembrarem, a gente sempre faz a nossa revisão, né? Que ajuda vocês a irem fixando aí o conteúdo. Então, o que acontece? A gente viu, né, várias características dos mamíferos, vimos aí que a gente está comentando no livro agora que tem o grupo dos monotremos, né? Que vai entrar lá os que põem ovos e que não tem a mama, né? Eles têm a glândula mamária, mas não tem a mama. Então, a gente chama eles de monotremos ou prototérios também, como apareceu no livro, tá? Então, entra o ornitorrinco, o porco-espinho, né, que é a equidna, são aí as exceções, digamos aí, do grupo dos mamíferos. Daí nós temos os marsupiais, que a gente chama eles também de metatérios. Eles têm o marsúpio, que é a bolsinha. Então, vocês viram lá na segunda-feira que os filhotinhos, eles nascem prematuros, nascem bem pouco desenvolvidos, vão para a bolsa, lá na bolsa aí, que é o marsúpio, eles terminam de formar totalmente, né, até completar ali o desenvolvimento para que eles possam sair da bolsa e viver a vida deles. Então, o canguru, o gambá, que a gente comentou, o koala, são animaizinhos aí marsupiais. E começamos os placentários, né, que vai ter a placenta para envolver o filhote, e daí os placentários são divididos em várias ordens, em vários grupinhos aí conforme o tipo do animal. Então, dentro do grupo dos placentários, nós temos aí os quirópteros, que nós comentamos, que são os mamíferos voadores, os únicos são os morcegos, né, tem aí a mão adaptada para o voo, né, só com o polegar aí para fora, que o polegar serve para capturar o alimento, não enxergam muito bem, né, e eles têm lá um sonar, como se fosse um eco, né, que consegue, devido ao fato de eles não enxergarem bem, e principalmente voarem, terem um hábito noturno, jogarem esse sonar para conseguir se guiar, né, não trombar com as coisas aí e achar o alimento que eles querem. A gente comentou que a maioria das espécies, né, quase 100% das espécies, são frugívoras, né, se alimentam de flores, de frutos, e, né, somente 3 espécies aí se alimentam de sangue, que são os hematófagos. A gente até viu na aula passada lá a foto do maior morcego que existe, a Bruna compartilhou com a gente lá o vídeo do morcego comendo banana, né, bem bonitinho, só para vocês lembrarem. Daí, dentro do grupo de placentários, temos os cetáceos, que são os mamíferos aquáticos, com os membros aí parecido com as nadadeiras dos peixes, né, bem semelhante à nadadeira do peixe, que vai entrar, então, o boto, que a gente comentou lá do problema de correndo risco de extinção, que o pessoal mata ele, né, o golfinho, a baleia, né, as baleias fazem parte aí também do cetáceo. E o golfinho, que acho que eu não comentei na segunda, tá aí no slide, é um dos animais mais inteligentes, né? Ele usa muito a capacidade cerebral dele, tem uma inteligência extrema. A gente compara o golfinho com... é mais inteligente que o cachorro, né? Se a gente for pensar em contato com o humano, em ser dócil com o humano, o golfinho é como se fosse o cachorro do mar, né? Então, tem uma sensibilidade com o ser humano muito grande, né? Eu já tive a oportunidade de ver golfinho bem de perto, é bem legal, bem bonito mesmo eles saltarem. É um bichinho bem bonito. Daí a gente tem aí os sirênios, que eu falei para vocês que só entra o peixe-boi, né? Então, por que ele não entra lá no cetáceo, que a gente havia comentado? Cetáceo tem os membros, né, parecido com a nadadeira. Já o sirênio, ele tem a nadadeira em forma de remo. Então, devido a essa diferença, eles criaram um grupo específico aí para os peixes-boi, ok? Falamos dos carnívoros, que a maioria, né, dos mamíferos são os carnívoros, por ver quantidade de espécie, boa parte dessas espécies são dos animais carnívoros. Então, eles têm o dente canino pontiagudo, isso facilita, né, na alimentação aí de carne. Então, a gente comentou que existe, né, o leão, o lobo, o cachorro, né, um monte de animal que a gente conhece aí,
sendo carnívoro. Roedores, comentamos também na segunda-feira. Os roedores, eles têm o dente incisivo, que é o dentão aqui da frente, que cresce continuamente, por isso que eles têm que estar sempre roendo alguma coisa, né? Então, a gente falou do rato, da capivara, que entram aí nesse grupinho. E paramos nesse aqui, que são os ungulados, que são os mamíferos com casco, né? Mamíferos herbívoros com casco. Então, eu havia comentado com vocês que a gente divide, né, eles aqui na quantidade de dedos, mas vocês não precisam ficar decorando isso daí, é mais para vocês conhecerem mesmo, terem uma noção que existe essa diferença, né, nos perisodáctilos aí, que tem número ímpar de casco, e os artiodactos, que tem número par de casco. Então, daí entra aí a girafa, o hipopótamo, o rinoceronte, né, o cavalo, vão entrar nessa questão aí da quantidade de dedos, tá? Então, continuando, gente, então a gente tinha ido até ali na segunda-feira, ainda falando de placentários, nós temos os primatas, ok? Só colocar aqui, o Thomas colocou, hipopótamo tem casco? Tem casco. Vai, um dia que você for no zoológico lá, repare o pezinho dele lá que tem casco também. É diferente do casco do cavalo, né? Cada animal tem a sua estrutura do casco, mas daí vai variar a quantidade de dedos também, interfere, tá bom? Então, nos primatas, vão entrar aí os mais variadas espécies de macacos, que a gente conhece. Então, animais que podem andar com pernas traseiras, mantendo o corpo ereto. Daí que pega naquela parte que a gente estudou da evolução, né? Por ter essa característica de ter uma genética parecida à nossa, aí ele andar de forma ereta, daí a evolução considera ele como nosso ancestral, né? Mas não tem sentido aí. Então, eles têm mãos e pés com 5 dedos, bem parecido com o nosso, com o polegar, né, bem hábil para pegar as coisas. A gente havia comentado da cauda, né, tem uma cauda prênsil, que ajuda ali, como se fosse um terceiro braço, né, ajuda ele a se fixar na árvore, se prender, consegue manipular objetos, né? Então, o que acontece? Os primatas, eles também têm uma inteligência muito grande. A gente até comentou isso lá no começo do ano, que ele, se ele observa você fazendo alguma coisa, ele procura imitar aquilo que você está fazendo. Então, existem vários testes, principalmente com chimpanzés, que eles conseguem ver o homem mexer com alguma coisa e eles conseguem manipular ferramentas. Uma vez passou uma reportagem no Fantástico, não lembro que país que era, que tinha uma cabana perto de uma mata onde tinha lá os macacos, e os homens serravam a madeira, tomavam banho ali no rio, né, usavam o sabão, e depois que eles foram embora, né, fizeram de propósito para estudar os primatas, largaram as ferramentas. Então, o macaquinho foi lá, conseguiu pegar o serrote, serrava a madeira, ele pegou o sabonete, foi no rio esfregar, né, o sabão no corpo, tomar banho como se fosse uma pessoa. Então, eles têm essa capacidade, devido principalmente ao polegar, de manipular objetos, de conseguir manipular, né, quebrar alguma coisa que eles querem comer, né, e também eles conseguem imitar boas coisas do que o homem faz. Eles observam, eles são bem observadores e conseguem ali imitar algumas coisas que o homem também faz. O Gabriel Menezes colocou aqui, teve um macaco que aprendeu Libras e pronunciava algumas coisas. Sim, tá? Existem vários testes com macacos que eles conseguem desenvolver muitas coisas, né? Conseguem aprender linguagem de sinais. Já vi várias reportagens a respeito disso, a respeito dessa inteligência que eles têm. Tanto que eu até brinco, né? Se for falar para mim assim, você tem mais medo de cobra ou mais medo de macaco? Eu tenho muito mais medo de macaco, tá? Porque o macaco é um animal inteligente. Ele sabe, entre aspas, o que ele está fazendo, né? Lógico, age por instinto, ele não tem um raciocínio, né? Igual a gente tem, mas ele é um animal que tem uma certa inteligência e se torna muito agressivo, né? Ele é muito territorialista. Eu tenho mais medo de macaco do que de falar de qualquer outro bicho. Eu acho o macaco mais perigoso, né, em relação a, como eu falei, você se sente ameaçado, né, pega um gorila, você se sente ameaçado, ele mata tudo que ele vê pela frente, né? O chimpanzé também, mesma coisa. Numa época lá no zoológico, não sei se vocês lembram que tinha um macaco que jogava cocô, ele estava estressado, jogava cocô nos outros. Então, eles têm ali uma certa inteligência, né? Na época que eu fazia estágio no zoológico, tem uma coisa que eu lembrei agora, tinha lá um macaquinho monocarvoeiro, parecido com esse aqui que está na imagem.
ele era tímido, era bem engraçado. A gente ia lá, às vezes, conversar com ele, às vezes eu parava lá conversar com ele, ele ficava todo encolhido, assim, daí vinha os outros e abraçavam, ele era super bonitinho de ver, né? Daí o nome dele era Chico, nem sei se está vivo esse macaco ainda. Então, ele era um macaco tímido. Você conversava com ele, na hora ele já se encolhia todinho, e daí vinham os outros e abraçava ele. Então, são animais bem inteligentes, né, usam a inteligência, aí, são muito territorialistas, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com esses bichinhos. Tem muitas espécies, né? A gente tem lá o monocarvoeiro, que é típico da nossa região, tem o mico-leão dourado, lá na Mata Atlântica, né? Não sei se vocês viram um erro esses dias que passou aí do nosso ministro do Meio Ambiente. Eles fizeram um vídeo falando que a Amazônia não estava queimando, né? Que a Amazônia não está queimando, e colocaram nesse vídeo o mico-leão dourado, que nem é um animal da Amazônia, né? É um animal da Mata Atlântica. Então, infelizmente, nem o nosso ministro do Meio Ambiente sabe, né, direito aí a respeito dos animais. Então, por isso que a gente tem que estudar, tem que conhecer, aprende essas coisas, para a gente não falar besteira. Né? Se não fala coisa errada aí, não que eu também seja perfeita, às vezes também erro, mas conforme a gente mais estuda, mais busca as coisas, a gente depois não dá a informação errada. Tá? O Leonardo perguntou aqui para mim, segundo a evolução, eles ainda vão se tornar racionais como nós? Então, dentro das ideias evolucionistas, existem vários conceitos, né? Mas o que a maioria dos evolucionistas falam é que, por vários motivos, a evolução parou. Por isso que a gente não encontra lá o elo de transição, né? Que daí é uma besteira, né? A gente pensa dessa forma, por que não evolui mais? Né? Por que a gente não vê nada mais evoluindo? Então, segundo a evolução, não existe mais essa a possibilidade deles continuarem evoluindo, tá? O Gabriel Menezes perguntou aqui por que a evolução teria parado. Eles falam que por fatores climáticos. Na verdade, eles ficam meio sem resposta. Se você pergunta isso para evolucionistas, eles não sabem ao certo dizer por que não continua tendo aí essa evolução. Ok? Tem gente colocando aqui no chat que já viu o macaco mexendo no celular. Então, eles observam muito. Então, eles veem o homem fazendo alguma coisa, eles são muito observadores, eles conseguem também aprender algumas habilidades. Tá? O Thomas está comentando aqui do nosso Brasil, né, dos nossos ministros, nem vou comentar, não vou entrar em política, né, mas infelizmente tem muita coisa errada, né? Então, continuando aí. Daí nós temos aqui mais um do placentários, que são os xenartros, ou também chamados de desdentados, né, são banguelinhos. Vai entrar aí o tatu, tamanduá, o bicho preguiça, né? Então, a gente tem a preguiça, animal aqui da nossa Mata Atlântica, tá? Então tem hábitos noturnos, elas gostam de comer frutinhas, folhinhas. Eu também já tive a oportunidade de ver a preguiça bem de pertinho. Tem a minha cunhada, ela mora em Barra Mansa, que é próximo do Rio de Janeiro. Lá tem um parque das preguiças. Então você fica andando, como se fosse um parque Campolim ali, né? Você está andando no parque e as preguiças descem no chão e sobem na árvore, é bem legal. Então são bichinhos assim bem lentos, né? O que acontece? Elas comem ali muitas vezes o eucalipto, né? E o eucalipto tem uma reação no organismo delas que é como se fosse desse sono. Então elas ficam mais lentas, elas ficam mais devagar devido à alimentação delas também. Influencia, né? O que eles comem influencia no metabolismo do corpo delas, tá? E elas não enxergam muito bem, elas são mais guiadas pelo olfato, pelo cheiro das coisas que elas vão buscando alimento. Elas são como se fossem umas pessoas bem míopes, não tem uma visão muito legal. E o tamanduá que eu coloquei também, né, tem a língua bem comprida, a língua toda viscosa, pegajosa, que enfia ali no cupinzeiro, destrói o cupinzeiro para buscar o alimento. Então a gente tem o tamanduá bandeira, tem o tamanduá mirim, né, então são animais típicos da nossa fauna. A gente não encontra o tamanduá bandeira em outro lugar. O tamanduá bandeira é um animal típico aí do Cerrado. Infelizmente, as queimadas que tem tido, tem morrido muito tamanduá, né, devido aí ao que o homem tem feito, né, vai destruindo o habitat natural, vai acabando com o ambiente aí que esses animais vivem, e tem morrido muitos animais, como a gente já comentou, né, em relação à queimada, em relação aí ao desmatamento também, ok? O Léo falou aqui, como fez um comentário, né? Só os primatas são capazes de dar risada. Eu já vi um macaco rindo a um homem fazer uma mágica na frente dele. Parei para pensar que não havia visto nenhum outro animal rindo também. Isso.
o primata, né, o macaco, ele tem a musculatura mais desenvolvida, como eu falei, se a gente for pensar nos outros animais, né, nos outros mamíferos, tirando o homem, e tirando o golfinho, que é extremamente inteligente, o macaco tem essa inteligência, tem uma genética parecida com a nossa, né? Então ele consegue ter uma habilidade que outros animais não têm, ok? Então, por exemplo, se a gente fala de um cachorro, né? O cachorro tá feliz, abana o rabo, não vai mostrar os dentes. Apesar que tem cachorrinho outro que mostra o dente da impressão que tá rindo, né? Não é um sorriso, mas uma característica do perfil do cachorro. A alegria eles demonstram mais pela cauda e outros animais a gente nem nota, nem consegue notar exatamente como que é quando eles estão alegres ou quando eles estão mais nervosos. Tá bom? Aí nós temos lá os proboscídeos, que vão entrar aí os elefantes. Tá? O elefante, apesar de ele ter casco também, ó, vocês podem até reparar aqui no patinho deles, eles são formados por um grupo à parte, que é o grupo que desenvolve a tromba. Tá? Então, eles têm os dentes incisivos muito desenvolvidos, que é o marfim. Infelizmente, quase a gente já nem vê mais elefante com marfim, porque é retirado, né? Os caçadores tiram o marfim do elefante para fazer várias coisas, para fazer tecla de piano, para fazer peças de jogo de dominó. Até eu li, acho que foi ontem que eu li no jornal, que aqui no Brasil, eles aprenderam lá na Amazônia, prenderam uns traficantes que traziam lá da África, da Ásia, marfim para ser vendido para fazer utensílios, para fazer várias coisas. Tá? Então, hoje em dia é muito difícil a gente ver na natureza um elefante com um marfim. Eu não sei em lugares de reserva ambiental, mesmo na África, né, mas é muito raro a gente poder ver isso na natureza, porque tem infelizmente tem essa caça, né, que retira para tirar essas estruturas. Thomas perguntou aqui se é caro. Dependendo do que foi feito, né, com esse material, é caro. Pensa no piano, fazer tecla de piano no marfim. É caro. Agora tem, por exemplo, jogos de dominó. Aí já o preço não é tão caro. Vai depender do que é feito com isso. Tá? E aonde é vendido também. Então, na verdade, essa presa é o dente, né? Um dente incisivo do elefante, que ajuda na proteção dele, na defesa dele. Então, infelizmente, eles vão tirando isso daí. E chama proboscídeo devido à formação da tromba. Então, a tromba ela se liga com o lábio e com o nariz e ajuda aí na alimentação do animal. Ele pega o alimento pela tromba aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma coisinha na tromba, e eles colocam na boca e conseguem se alimentar, tá? A gente tem diferença, né? Existe o elefante africano e o elefante asiático, tá? O elefante asiático, ele é um pouco mais agressivo, tem as orelhas um pouco mais largas aí do que o africano, ok? Aqui no zoológico de Sorocaba tem dois, né? Tem o macho e a fêmea. Acho que eu já até comentei isso com vocês. A fêmea, ela ficava no circo do Beto Carreiro, depois foi proibido animais em circo, né? E ela ficava dançando lá no circo, ficava num espaço pequeno. Então, se vocês forem no zoológico, vocês vão ver que o tempo todo ela fica dançando. Ela ficou com esse hábito, por mais que ela esteja ali anos já no zoológico, ela não consegue tirar esse trauma que ela tem, né? Tanto que o macho tenta acasalar, tenta se reproduzir com ela, ela não aceita. Então, por isso que eu falo para vocês, muitas vezes os animais que a gente vê no zoológico, muitos vêm de trauma, muitos vêm de lugares que eles eram machucados, né? Trazidos de lugares que não eram bem tratados, como deveriam ser. Né? E temos aqui o último, que são os lagomorfos. Então, os lagomorfos vão entrar a lebre, vão entrar o coelho. Por que eles não entram em roedores? Eles são parecidos com roedores, tem também o dente que cresce, né, continuamente. Eles só não entram em roedores porque eles têm um hábito aí de comer as fezes. Então, o que acontece? O coelho, por exemplo, quando ele come lá, vamos supor que ele comeu vegetais, comeu cenoura, lá, sei lá, comeu uma ração, ele não consegue, o intestino dele não consegue absorver todos os nutrientes que ele precisa. Então, o primeiro cocô que sai de uma região chamada seco, é um cocô que sai cheio de nutrientes. Então, ele tem o hábito de comer esses primeiros bolinhas de cocô que saem, para ele repor os nutrientes que ele não conseguiu absorver ali na alimentação. Então, por isso que é feita uma classificação aí só para eles. Então, vai entrar o coelho, vai entrar a lebre aí nessa característica também. E em relação aos coelhos, eles são bem assim sensíveis a cheiros. Então, por exemplo, quando uma coelha tem filhote, não sei se vocês já viram,
Eu já tive a oportunidade de cuidar de coelhos quando eu fazia um curso técnico. Eu fiz um curso técnico de agroecologia, tinha uma criação de coelhos lá. Quando a fêmea está para ter os filhotes, ela arranca um monte de pelo do corpo dela e ela faz o ninho, né, onde vai ficar os filhotinhos ali com os pelos, para aquecer eles. Assim que nascem os filhotes, você não pode pôr a mão nesses filhotes, tá? Se eu for lá e eu pegar nos filhotes, ela rejeita eles, porque perde o cheiro característico dela e do filhotinho dela. Então, absorve o cheiro do nosso corpo, digamos assim. Então, ela rejeita, tem coelho que até chega a comer o filhote. Então, se alguém tem coelho, já teve ou quer ter, né, tem que tomar cuidado com isso, com relação... Nasceu o filhotinho, deixa uns dias lá, não põe a mão, deixa ele mamar primeiro, até ele desmamar, para depois você pegar, porque senão a coelha vai rejeitar o filhote. Tem alguns outros animais que fazem isso também, alguns cachorros também fazem isso, mas não é tão comum. Agora, no coelho é bem comum ele ter esse hábito aí de abandonar o filhote. Okay? Perguntaram aqui para mim, coelho autrófo, como que é? Confirmado pela ciência. Não entendi sua questão aí, Thomas. Explique melhor para mim que eu já respondo o que você colocou aí. Então, a gente tem o coelho e a lebre, que eu falei. A lebre, a diferença é que ela tem, ela é geralmente um pouco maior, tá? Tem as orelhas mais longas do que o coelho e consegue saltar também um pouquinho maior do que o coelho. Tá bom? Então, nós acabamos aí os mamíferos. Então, vocês viram que lá na apostila não tinha muita coisa, era só um pedacinho falando as diferenças, né? As classificações ali, mas nada detalhado que nem eu mostrei para vocês. Então, peguem um slide para vocês lerem, para vocês estarem estudando essa parte, certo? Então, vamos voltar lá para o livro de novo, gente. Nós temos 10 minutos. A gente vai fazer alguns exercícios e na sexta-feira a gente continua para a gente terminar esse assunto. Tá? Então, peguem o livro lá na página 61. Que tem a letra B do exercício que a gente fez que eu não tinha visto aí. Pegaram? Se quiserem perguntar mais alguma coisa, aproveitem e perguntar antes da gente continuar. Aliás, antes da gente fazer o exercício, vou mostrar um vídeo para vocês. Vou deixar, acho que o exercício para sexta mesmo. A gente faz tudo de uma vez só. Deixa eu abrir aqui o vídeo. E esqueci que eu ia passar o vídeo para vocês. Vai mostrar alguns mamíferos. É mais assim, curiosidade para vocês, tá? 5 grandes mamíferos da África. Deixa eu só colocar aqui. Um momentinho. Então, daí a gente deixa o exercício para sexta, tá? Vamos só assistir o vídeo agora. Sim, tem algumas curiosidades. O elefante africano é o maior mamífero do mundo. É maior que o elefante asiático, que eu estou muito acostumado. Uma característica é que eles sempre vivem em manadas. De vez em quando alguém vê um deles sozinho, mas eles sempre vivem em manadas. Tem um macho dominante, pode ter outros machos mais jovens e um monte de fêmeas. E por quê? Porque o macho se relaciona com várias. As fêmeas demoram quase 2 anos para ter um filhote. Ou seja, é um período de gestação muito grande. E um elefante, quando nasce, pesa mais de 100 quilos. Só para vocês terem uma ideia, é um verdadeiro monstro animal. Um elefante bebê, se ele te pega de jeito, ele te arrebenta. Opa, para tudo, para. Quieto. Fica quieto aí, fica quieto. Fica quieto, não se mexe, não se mexe, não se mexe, não se mexe, não se mexe. Ele tá dando um aviso. Gente, a gente tá
a uns 6 metros dele. Só um minutinho aí. Quando ele falou que tá dando um aviso, vocês viram que ele tá mexendo bastante a tromba, né? Eles ficam bem agitados, começam a abanar a tromba, começam a fazer o som, tá? Para avisar, saia daqui que, né, eu tô te vendo. Eles são muito territorialistas também, tá? E o que eu tinha esquecido de falar para vocês, que comentou aqui no vídeo, a gestação mais longa, né, dos mamíferos é do elefante. Ela fica ali 2 anos grávida para nascer um filhote, tá? Então, também pela estrutura do animal, né, muito grande, mas imagine ficar lá 2 anos grávida para poder ter um filhotinho só, ok? Vamos continuar pondo aqui. Não se mexe nem para respirar. Quando ele está em movimento, não se mexe por nada. Mesmo se ele vier para cá, não sai do lugar. Ele está expulsando a gente. Está expulsando a gente. Vamos para esse lado. Esse é um animal que não tem predadores. E por que isso? Quem se encarregou de caçar os elefantes? O homem. O animal mais destrutivo da história da humanidade e da história do mundo. E pensar que 100 anos atrás existiam milhões de elefantes selvagens. Agora sobraram uns 250 mil e é provavelmente o animal que mais sumiu do mundo. Vamos sair daqui que ele está expulsando a gente. Olha isso, gente. É um rinoceronte branco com um filhote. Agora eu vou levantar. E ele vai começar a olhar pra cá. Ele tá farejando a gente. Ele não enxerga muito bem, mas ele sente o nosso cheiro. É um animal super protegido. Ele tá em perigo de extinção. É uma coisa linda. Oi. 2, 3. Agora a mamãe levantou. Ela deve estar pensando, o que será que tem ali? Ou seja, esse é o momento em que a gente tem que ter muito cuidado. Porque se ele vier pra cima, a gente não tem pra onde correr, meus amigos. Olá, saudações, tudo bem? Deixa eu passar aqui. Olha, você consegue ver a diferença entre esses 2 cérebros que você está vendo aí? Parece que tem muita coisa interessante, não é? Nós estamos na frente de um dos animais mais impressionantes do mundo. É um dos 5 grandes mamíferos da África, gente. É o rinoceronte. É sensacional ter essa chance de estar assim do lado dele. Que animal mais lindo. Vou dar mais passinho para ver o que acontece. O rinoceronte parece um senhor gordo e baixinho. A cara dele é toda pra frente e de repente tem uns olhinhos. E eles ficam bem na frente. Ou seja, o cérebro dele tá aqui e os olhos ficam aqui. Me lembra um pouco a cara daquele tubarão, o tubarão martelo. Viram como é majestoso? Eles são herbívoros, então só comem plantas. E são enormes desse jeito. Viram como é bom comer verdura? Agora mesmo a mãe tá sentindo o nosso cheiro porque o vento tá contra a gente. Vocês devem ter percebido que ela se virou pra cá porque o vento tá pra lá e o meu cheiro tá indo na direção deles. Então a mãe já tá em alerta. E vocês viram o tamanho do chifre que ele tem? Eles chegam a pesar uns 14, 15 quilos. Apesar das pessoas acharem que eles podem te matar com os chifres, eles não podem fazer nada. Porque os chifres são, na verdade, unha e pelo. É como se fosse uma mistura com unha e pelo. Entenderam? Não é um material super duro que ele pode usar pra te atacar, igual a um touro. O chifre dele é pelo e unha. A gente fala só chifre, mas vocês podem perceber que são 2. Tem um central, que é um pouco mais gordinho, e outro que é mais alto. Em uma situação normal, se eu fosse a mãe, eu viria correndo pra cima desses estranhos que estão chegando perto do meu bebê. O que acontece é que no momento certo ela dá a volta e parte pro ataque. E pra defender seu filhote, qualquer mãe é capaz de matar. Gente, vou parar aí, vai dar aula. Tá dando na sexta-feira eu passo. Se vocês quiserem continuar assistindo, eu coloco para vocês verem. O interessante do rinoceronte também
como a gente sabe, né, com muitos animais, ele também está ameaçado de extinção, né? Em muitos lugares, lá na África, né, eles matam ou machucam o rinoceronte só para tirar o chifre. Em alguns lugares falam que o consumo do chifre, né, colocar o chifre em um determinado local lá da comida, da casa, é afrodisíaco. Então, tem um monte de bobagem que inventa, igual a gente comentou do boto, né, em relação a isso, e daí acabam matando esse animal. Então, como ele falou lá na reportagem, é muito protegido, né, hoje em dia, esse animal lá na África, tem as reservas, as grandes reservas para a proteção desses animais, só que, infelizmente, como são reservas muito grandes, às vezes não consegue ter o controle 100%, tá? Acaba ali acontecendo de entrar um caçador, entrar alguém e acaba matando esses animais, mesmo tendo um controle, os guias, né, como a gente fala assim, os que defendem, né, esse rinoceronte com o maior cuidado. Eu lembro que uma vez apareceu até na televisão uma reserva africana, e tinha lá eu não lembro nem qual rinoceronte que era, mas ficava um guarda o dia inteiro do lado daquele rinoceronte, para evitar que um caçador fosse para matar. Era um rinoceronte reprodutor, né, que estava ajudando no repovoamento da espécie. Então, ficava o guarda o tempo todo ali, protegendo ele para evitar que acontecesse alguma coisa, né, alguém matasse esse rinoceronte. Tá? O Thomas perguntou aqui a diferença, né, do corno e do chifre, que a gente comentou isso lá no passado, quando a gente foi no Museu de Anatomia da USP. Tá? O corno é uma estrutura que geralmente é trocada, então ela é um pouco mais flexível e é trocada frequentemente. Tem bastante queratina. Já o chifre, daí ele não troca, ele só vai crescendo aí no decorrer do tempo. Então, no caso do rinoceronte, é o chifre, tá? Porque se cair isso aí, não cresce o outro. O corno, não. O corno já troca mais vezes aí durante o ano. Ok? Então, no caso do rinoceronte, é o chifre mesmo. Bom? Professora, o boi então troca? O boi troca. Tá? A gente fala que é o corno. Tá? Até, na verdade, popularmente, a gente acaba usando chifre o nome, né? Mas tem essa diferença dentro da ciência. Bom? Bom, então vamos parar por aí, que já deu horário.